Olá, senhor Alfredo. Há muito tempo que eu venho ouvindo essa delonga entre crentes e não crentes. Deus existe ou não existe? Bom, eu quando entrei aqui nesse negócio de YouTube, eu logo procurei ver esses negócios de religião, de crença, de ateísmo. E eu, até certo momento, eu não ouvia ninguém falar sobre Jesus, negando a Jesus, se pondo como aquela promessa apocalíptica sobre o anticristo. Certo, agora eu vejo muita gente falando sobre Jesus, explicando, colocando ali a imagem de Jesus sobre um outro Deus, Mitra, que foi adorado, cultuado pela Igreja Católica. E agora eu estou vendo o senhor aí dizer claramente que Jesus é uma mentira, que Jesus é um mito, que Jesus é toda essa conversa, essa história, essa doutrina é falsidade. Bom, eu penso que houve um homem, é claro, houve um homem que foi notório. Tanto é que o mundo, a Terra, tem os dias contados em sua homenagem. Agora, se esse Jesus é o que dizem ser, é outra história. Se ele nasceu de uma virgem, se ele é filho do Espírito Santo, isto é uma outra história. Mas que houve um Jesus, isto houve, isto é notório. Inclusive, hoje mesmo alguém postou para mim um comentário dizendo que esse Jesus, o Cristo, foi a primeira criação de Deus e que tudo que foi feito para ele. Até eu tinha muitas perguntas para poder entender um pouco o pensamento desse companheiro. Eu fiz apenas duas perguntas e uma delas era que se Jesus, o Cristo, foi a primeira das criações de Deus e que tudo que foi feito para ele, por que motivo é que foi dado ao homem o domínio da terra e dos animais? Bom, eu estou esperando uma resposta dele. Eu não sei o que ele vai me responder, mas eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu concordo com o senhor que tudo isso é uma mentira. Toda essa sua visão, que você vê e comenta sobre o comportamento daquele que nós temos por Deus, que inclusive é a raiz, é o fundamento do cristianismo, porque, segundo a Bíblia, o Jesus, o Cristo, ele é uma promessa do Deus de Moisés, aquele do Monte Sinai, dos descendentes de Abraão. Mas esse Deus de Moisés, ali mesmo no Sinai, ele disse muitas vezes que ele era o único, e ele não admitia que outro fosse adorado. E nesse percurso da história toda que eu conheço, desde Gênesis até a Nova Aliança, nunca houve uma menção de que Deus tivesse um filho. E agora nós temos aí esse tal de Cristo como filho. E uma das coisas que eu pergunto também é que se Jesus, o Cristo, ele foi criado por Deus, assim como é dito, ele foi a primeira criação de Deus, por que motivo é que isto foi encoberto naquele relato que foi feito sobre a formação da terra em 6 dias? No sétimo descansou em 6 dias, foi formada a terra e cada dia era explicado, mostrado o que era feito. Por que motivo é que de modo algum se fala de Jesus? Bom, companheiro, eu vejo que você fala que tudo isso é mentira, eu concordo.
Eu penso também que tudo isso é um engano, mas eu gostaria que você fosse mais claro, porque quando uma pessoa diz que algo é mentira, ele mostra por quê. Eu gostaria que o senhor desse uma ideia, desse o seu parecer, qual é a sua consideração da razão da existência. Como iniciou? Qual é o fundamento do princípio da ação primária? Bom, companheiro, eu tenho a minha opinião formada a esse respeito, é claro. E eu gostaria de ouvir a sua opinião. Eu já ouvi os pensamentos, eu li os pensamentos de muitos pensadores. Eu não quero ouvir o pensamento de nenhum pensador mais, porque eu penso por mim. E o pensamento de ninguém vai me convencer, me transformar aquilo que eu já pensei. Bom, companheiro, mas o seu pensamento, nesse caso, eu gostaria de ouvir. Não que eu vá acreditar, talvez eu confirme o que você pensa, talvez o meu pensamento se identifique com o seu, talvez não. Mas uma coisa que eu sempre penso, que quando uma pessoa nega que algo é verdade, ele deveria mostrar o porquê. Se algo é mentira, então que me mostre a verdade. Ô companheiro, eu gostaria muito de ouvir, eu gostaria de ler os seus livros, é claro, mas eu acho que não está ao meu alcance. Mas nos seus vídeos, que o senhor faça então um comentário, e não assim dizendo que tudo é mentira. Faça um vídeo mostrando o que é a verdade. Bom, companheiro, eu gostaria muito que o senhor me respondesse para que eu pudesse compreender melhor as coisas. Companheiro, eu sou ateu. Longa vida.